Oi, gente! Eu quero iniciar esse vídeo agradecendo a vocês pela presença no último vídeo que eu postei. Eu sei que eu abandonei vocês aqui dos vídeos do canal. Fiquei 7 meses sem postar, né, gente? Bastante tempo. E mesmo assim o meu canal cresceu nesse período. Eu perdi algumas horas de visualização, né? Pra quem não sabe, pra monetizar um canal no YouTube, que é um dos meus objetivos, além de ser um grande hobby, uma coisa que me faz bem, que me mantém com a minha comunicação ativa. Eu sou uma comunicadora nata, tenho descoberto isso, né, a cada dia e com as minhas vivências. Além de ser um grande hobby, eu tenho vontade de monetizar meu canal, né? Eu perdi algumas horas de visualização, porque eu preciso ter 4.000 horas de visualização em um ano, né? Então, conto muito com vocês para assistir o vídeo todo, para compartilhar com quem gosta de assistir vlog. E agradecer por quem marcou presença, né, no último vídeo e quem sempre me pedia para voltar a gravar. Pronto, voltei. E não vou mais dar trégua, se Deus quiser. Tô aqui, agora cheguei em casa. As crianças já passaram pela adaptação da escola. O último vídeo que vocês viram, gente, tem quase 2 meses que eu comecei a gravar ele. Gravei e concluí, né? Só que ele ficou rolando aqui pra eu editar. E como é uma parte da minha história e isso aqui pra mim é um grande diário, eu quis postar ele. Eu não quis descartar essas memórias, esses vídeos que eu gravei. Então eu editei e postei. Mas tem um gap aí de 1 mês e meio pra 2 meses, né? Então as crianças já estão 100% adaptadas na escola. Eu deixei eles na escola hoje. E quando eu deixo eles na escola, eu deixo a casa assim num caos. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá a minha cozinha. Só pela misericórdia. Eu não consigo sair e deixar tudo organizadinho, porque eu tenho que arrumar 3 lancheiras, eu tento mandar um lanche saudável e dar almoço e tudo mais. E eu deixo eles na escola e vou pra academia. Aí hoje eu voltei pra casa. Assim, eu tô com energia baixíssima, porque eu ainda não regulei meu sono. Eu acho que pra regular meu sono eu vou ter que desmamar o Henrique, porque ele mama a noite inteira. Tá muito difícil essa questão do sono. E aí eu tô muito cansada. Tô precisando de uma comidinha conforto. E eu tô fazendo uma dieta mais baixa em carboidrato. Eu não tô low carb, porque senão não tem energia pra treinar. Mas estou fazendo uma dieta mais baixa em carboidrato, porque eu fico com uma energia mais legal quando eu como menos carboidrato ou carboidrato de melhor qualidade. Mas eu tô precisando de uma comfort food. E aí eu lembrei que hoje cedo eu fiz um mingauzinho de aveia pra Luísa com cacau, que ficou maravilhoso. E adocei com açúcar pra ela. Mas eu vou fazer um pra mim agora e vou adoçar com um adoçante. Eu acho que vai cumprir o seu papel de comfort food aí pra mim. E mostrar o restante da rotina desse dia pra vocês. Nesse vídeo eu quero abordar um tema, gente, que tem sido muito presente na minha vida, que foi a compulsão alimentar, o tratamento dela. Graças a Deus eu me sinto em remissão da compulsão alimentar. Mas o último boom, assim, de dieta que eu fiz, eu tive episódios, né, uns meses, assim, de episódios de compulsão alimentar que me deixaram muito abalada. Eu não soube lidar muito bem com isso. E aí eu busquei a terapia, tô há 7 meses, né, fazendo terapia pra descobrir, porque eu achei de fato que era pela alimentação. Eu achei de fato que restringir alguns alimentos tava me deixando compulsiva, e não era nada disso. E a terapia me trouxe muita clareza e tem me ajudado a identificar muito os meus gatilhos pra comer, esse comer emocional, esse comer pra preencher, sabe? Então, preencher um vazio de dentro, né? E a gente acaba comendo além da conta, porque a gente enche o nosso estômago e o vazio de dentro continua existindo. Então eu vou discorrer um pouco sobre isso com vocês nesse vídeo, ao longo do que eu for fazendo as coisas. Não é muito fácil gravar enquanto tem um amontoado de tarefas. Eu ainda estou me adaptando a isso, porque ainda tem um amontoado de tarefas, 3 crianças pra cuidar, a casa com 3 cachorros, marido. Mas eu tô começando a organizar isso na minha rotina. Então vamos ver como que vai ser, né?
O mingauzinho ficou sucesso, gente. Se eu tivesse um whey protein pra botar aqui, era uma refeição completa. Eu tenho um pouco de bronca com whey, que eu gosto de comida de verdade. Eu acho que eu vou me sentir enganando meu corpo, comendo whey. Não que eu podia estar comendo uma carne, um ovo, sabe? Mas pode ser útil pra gente bater meta de proteína, né? Ainda mais eu que tô querendo ganhar massa muscular. Ficou uma delícia, ó. Uma consistência maravilhosa. Eu botei cacau 100%, como mostrei pra vocês. Leite. Adocei com aquele adoçante de sucralose, mas não chegou onde eu queria. Tô a fim de comer uma coisa docinha. Eu botei mais uma colherada aqui de xilitol. E, quando esfria um pouquinho, chegou um pacote da Shein pra mim, que eu rasguei aqui. Mas eu vou deixar pra abrir junto com vocês, ó. Comprei, gente, um colete lindo que apareceu o anúncio pra mim. Botei no meu carrinho e fiquei namorando ele um tempo porque tava caro. E aí ele baixou pra R$30. R$30, sem frete. E era uma coisa linda, demais. Então eu tô na dúvida se vai ser bonito, se vai ser bom, né? Se vai ser de qualidade, porque foi muito baratinho. Mas, nossa! Olha isso, é muito lindo! Ele é forradinho, olha. E é naquele estilinho de você amarrar, dar um lacinho. Caraca, muito lindo, tô surpresa. Que lindo, gente, R$30. Olha isso, que fofura. Parece grande, mas eu tenho o busto avantajado, então ele vai ficar legal. Eu comprei G. Nossa, achei lindo. E olha como ele tem essa bordinha aqui, listradinha de vermelho. E no fundo ele é todo branquinho com vermelho. Eu amei. Vou botar pra ver. Aí eu vim comer esse mingauzinho aqui no quarto. Que eu tô... Ai, gente, tô apaixonada. Eu tô cansadinha. Tava precisando desse conforto. Normalmente, quando eu venho pra casa... Uma pausa, gente, pra gente contemplar. Tá muito lindo, amei. Amei, olha isso. Ai, que lindo. Já quero um lookinho. Normalmente, quando eu venho pra casa, após a academia, assim, deixo criança na escola, eu venho pra dar uma organizada. Uma geral. Porque aí, quando eu busco as crianças, a minha casa tá toda plim. Eu só preciso dar almoço e jantar. Mas hoje é quarta-feira, e quarta-feira é o dia que eu faço terapia. Então, toda quarta minha energia é zero. Eu tenho muita dificuldade de me abrir, gente, muita dificuldade de falar. E a terapia tem sido um exercício pra mim, sabe? Muita dificuldade mesmo. Então hoje, como eu me abri, revolvi emoções, chorei, relembrei de coisas, botei pra fora, eu tô com a minha energia drenada. Então, embora eu tenha malhado, meu treino não rendeu. Eu fiz uma aula de spinning, que você se obriga a render. Rendi na aula de spinning, mas eu logo vim pra casa. Eu queria ter feito aula de funcional também, mas meu emocional não colaborou. Aí eu vim pra casa com a ideia de dar uma geral na cozinha e aspirar a casa. Embora eu tenha aspirado ontem. Mas eu não consegui. Aí eu me respeitei. Fiz o meu mingauzinho aqui. Abri meu pacotinho, que isso daqui já é uma injeção de serotonina. Olha que coisa linda. E falei, vou iniciar um vloguinho pra bater papo com o pessoal. Porque eu preciso de um tempo pra mim. Não consegui dormir porque a aula de spinning te bota acelerada, né? Embora na academia eu tivesse com muito sono. Eu não consegui dormir quando cheguei em casa. E aí eu fui fazer esse mingauzinho e descansar um pouquinho. Hoje, no final do dia, quando as crianças dormirem, vai ser o momento que eu vou parar pra arrumar minha cozinha. E eu vou usar esse tempo pra conversar mais sobre vocês. No último vídeo eu disse pra vocês que ia falar sobre compulsão alimentar. Falei também um pouco no início desse. Então eu quero falar sobre isso com vocês, porque eu sei que nós, mães, ignoramos muitos sinais que o nosso corpo dá pra gente. Isso é muito natural pra gente, né? E eu sei que muitas de vocês também sofrem com isso. E eu quero contar pra vocês como que eu tenho lidado com isso, como que eu tenho me curado e como que eu tenho aprendido a identificar quando tá chegando um episódio de compulsão, né? Pra vencer isso de uma vez por todas. E aí, mais tarde eu volto pra não ficar chato, só eu aqui falando. Eu vou fazendo as coisas, ajeitando a casa e vou batendo um papo com vocês, tá bom? Bom dia, gente. Já tô aqui no dia seguinte. E eu não voltei ontem porque não fiz nada, gente. Tô
um nível de cansaço inexplicável, muitas noites mal dormidas, as crianças estão doentes, e ontem, quando eu fui pra academia, eu senti que eu tava muito cansada, e eu não respeitei isso, eu fui lá e treinei, me cansei ainda mais, então hoje eu tô sem um caco, hoje não vai ter jeito, eu vou ter que vir pra casa pra poder descansar no momento que eles estiverem na escola, tá bem frio, e eu ainda tenho que limpar minha casa, porque eu dispensei a moça que me ajuda aqui por um tempo. E tô tomando as rédeas das coisas, da organização. E lidar com todas essas demandas com criança. Eu tô só um minuto, meu amor, mas já vai pegar, tá? Só um minuto. Eu tô o próprio território do sabotador, sabe? E como eu tinha dito pra vocês, que eu ia conversar com vocês sobre o que desencadeou minha compulsão alimentar e, né, o que tá me ajudando a tratar ela é a falta de controle sobre essas situações, sabe? O cansaço extremo, a privação de sono extrema em um cenário que eu não tenho como controlar isso. É isso que desencadeia a minha compulsão alimentar. A bagunça extrema e as crianças chorando no entorno, uma situação 100% que foge do meu controle, que eu não consigo arrumar as coisas, e quando eu arrumo logo tá bagunçado de novo. E isso desencadeia minha ansiedade, consequentemente minha compulsão alimentar, né? Então, sabendo identificar essas coisas, a gente lida melhor com elas, né? Não significa que a gente não cai nunca mais. Hoje eu acordei assim, morrendo de vontade de comer um doce. Na minha casa não tem mais doce, que eu não compro mais, nem pra mim, nem pras crianças. Mas eu acho que eu não vou seguir à risca a dieta que eu tenho feito, que é dieta low carb, porque senão quando eu comer eu vou compensar, sabe? Então eu acho que eu vou tomar um café da manhã normal, vou fazer uma panqueca aqui pras crianças, eu vou comer também. O bom de não ter besteira em casa é que quando a gente tem vontade de comer besteira, a gente come uma besteira mais saudável. Vou fazer panqueca, vou ver se eu faço um caramelo também. E aí vocês acompanham comigo, tá bom? Vou aproveitar esse vídeo super satisfatório de limpeza e organização de cozinha para discorrer um pouco mais sobre esse assunto de compulsão alimentar com vocês. Esse é um assunto que eu vou trazer em alguns outros vídeos, é um assunto muito complexo, até por isso que eu tenho vontade de conversar mais sobre isso aqui com vocês, conforme vão surgindo as minhas questões, conforme eu vou me resolvendo. Eu vou compartilhando aqui com vocês porque eu sei que isso é uma questão que acometem muitas mamães, muitas donas de casa, e muitas das vezes a gente nem percebe o que está acontecendo com a gente, né? A partir dos 30, a gente já tem uma certa dificuldade no emagrecimento, o metabolismo muda, nosso corpo carrega consigo já mudanças da maternidade, mas eu não sou uma pessoa muito conformada com relação a isso, então eu tô sempre buscando soluções para as minhas questões, sabe? Eu ouvi de muitas pessoas que o corpo muda, que a gente tem que se aceitar e que é isso mesmo, e que os nossos hábitos mudam também, mas eu nunca fiquei conformada, sabe, com essas questões, eu tô sempre buscando as minhas soluções. Esses dias eu vi um vídeo de uma nutricionista que me fez refletir bastante, sabe, sobre essa frase que ela disse. Quando você se torna mãe, você não vicia em doce. Na verdade, você se sente tão sobrecarregada e exausta que seu corpo precisa de algo que libere prazer rapidamente. E o açúcar faz isso, liberando serotonina temporariamente. Então, isso me fez pensar muito, sabe? Quando a gente diz sobrecarregada, a gente sempre leva para um lado pessoal e ruim. Mas sobrecarga é que a gente acumula muitas funções. Isso é normal na nossa rotina, no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, não tenho como correr disso. Eu atenuei isso na minha rotina colocando minhas crianças na escola, mas eu ainda continuo com muitas funções e aprendendo a lidar com isso, sabe? A gente fica tão embebida e soterrada de afazeres que a gente esquece de buscar outras formas de prazer. A gente esquece de aprender a lidar com a casa que não tem mais silêncio, não tem mais uma organização plena. Particularmente para mim, esse caos que eu tenho que aprender a gerenciar e lidar com ele me causa um estresse emocional muito grande. Então,
Isso é um grande gatilho para minha compulsão alimentar. Uma outra coisa que eu li também e que mexeu muito comigo é: se sua paz depende de tudo dar certo, não é paz, é controle. E isso mexeu comigo porque a grande questão da minha compulsão alimentar é que eu fico compulsiva toda vez que eu vejo que eu não tô no controle, sabe? E isso me leva a perceber até onde eu consigo deixar Deus cuidar, até onde eu consigo deixar Deus no controle da minha vida. E a maternidade tem revelado muito isso em mim, esse controle, essa falta de confiança em Deus, sabe? E eu tenho tentado depositar um pouco mais a minha ansiedade, os meus anseios nos pés da cruz. A maternidade sem a cruz, para mim, tem sido impossível, sabe? Ter paz. Ter paz no meu dia a dia hoje sempre me remete à cruz e a deixar o meu fardo nos pés de Jesus a cada dia, sabe? A gente precisa aprender a ser forte no descontrole, sabe? Ser forte em fazer o bem, confiar em Deus, e isso é crescimento, né? O que tem me ajudado muito a chegar a essas conclusões e chegar a essas resoluções dos meus pensamentos é a terapia, porque eu sempre que recaía numa dieta, errava na dieta, eu voltava com compulsão alimentar, eu achava que, isso tá acontecendo por conta da privação alimentar, então eu tô recaindo na compulsão e não é. Toda vez que eu errava, eu me via perder o controle de algo que eu achava que era a única coisa que eu podia controlar, que era a minha alimentação. Eu ficava desesperada e aí eu recaí em compulsão alimentar porque eu queria controlar 100% a minha forma de me alimentar, mas o meu emocional não estava deixando. Então eu acabava recaindo em compulsão porque era mais uma área da minha vida que eu não conseguia controlar, sabe? E eu tenho aprendido também a respeitar o meu tempo, sabe? Eu vivo num ritmo muito acelerado, eu sou uma pessoa que tem tendência a buscar esse ritmo acelerado pra mim. E quando eu sinto que eu preciso dar uma pausa, meu corpo chega no seu limite, eu sinto uma culpa muito grande, eu me sinto perdedora, sabe? Culpada por ter que descansar, como nesse vlog, em alguns momentos as coisas não saíram como eu esperava, não atingiram o ritmo que eu queria, e eu tenho buscado, por mais que eu fique um pouco frustrada e triste, eu tenho buscado conforto nisso e a respeitar o meu tempo. E toda vez que acontece de eu precisar desse repouso, eu penso que eu estou correndo uma maratona, não é uma corrida curta, então às vezes eu vou precisar descansar, às vezes eu vou precisar parar e traçar uma estratégia nova, e isso tem me ajudado muito, porque se eu paro para olhar a minha trajetória de perda de peso lá em janeiro, onde eu estava com 93 quilos praticamente, eu já perdi 10 quilos, e isso foi uma caminhada de 1 ano, de quedas, de levantar, de pausas, de recomeçar, não digo recomeçar, mas continuar, ter coragem para continuar, sabe? Então faz muito sentido para mim quando eu paro para pensar que é uma corrida longa, e isso serve para tudo na vida, sabe? Aprender a descansar para a gente chegar mais longe, faz muito sentido para mim quando eu penso assim. Gente, eu parei pra limpei a cozinha, né? Servi café da manhã, acabei fazendo um mingau de aveia, não fiz panqueca, por isso que eu não voltei aqui. E dei o almoço de Luísa e eu vi a minha pia, aquela pia que eu acabou de aparecer no vídeo pra vocês sendo limpa, acumular de louça de novo. E eu tô tão cansada, tão estressada, isso foi me dando um desespero tão grande, que eu vim parar aqui no meu hotel inclusive, que é vulgo casa da minha mãe. E meu pai buscou Lulu na escola, as minhas crianças já estão de banho tomado, eu dormi de tarde aqui. Se eu ficasse em casa, eu não ia conseguir dormir, porque a gente fica vendo as coisas por fazer e acaba que a gente não consegue descansar. Então eu vim pra cá aproveitar o último diazinho de férias da minha mãe, que ela vai retornar semana que vem pro trabalho. E agora já tô com tudo organizando aqui pra poder ir pra casa. Mas eu tô assim, um cansaço diferente, sabe? Um cansaço que vem de dentro, não sei. Tô assim, esse vlog tá um vlog arrastado, né? Porque eu tô muito... Tô pra baixo mesmo. Tô bem cansadinha. Luísa que completou a frase pra mim. Tá pra baixo. E tô mesmo, tô pra baixo. E como eu não sou boba nem nada, pra me dar um levante, eu botei logo meu coletinho estampado novo, que eu simplesmente amei. Já tô usando. Que aqui é assim, a gente compra coisa nova, a gente não guarda, não. A gente usa na primeira ocasião. Gente, quem é seguidora antiga vai lembrar da minha saga para convencer o meu marido
de que eu precisava de um aspirador sem fio, né? Eu era louca pra ter um aspirador sem fio, porque eu sabia que ia facilitar muito a minha rotina. Mas a gente já tinha um aspiradorzão e ele achava que era suficiente. Pois bem, a mulher sábia e persistente consegue o que ela quer e o que ela precisa. Consegui o meu querido aspirador, que é se tornou um dos meus funcionários preferidos nessa casa. Gente, como ele facilita a minha vida, o que tem de farelo de biscoito aqui. Agora, eu tô precisando ver uns tutoriais de como eu faço uma faxina nele. Ele é aquele ergo rápido da Philips. Ó, já tô aqui confusa. E o bichinho é maravilhoso, trabalha muito bem, faz tudo. Oi, gente, abrindo o vloguinho aqui porque hoje a panqueca vai sair. E tem um delay de tempo aí desde a última vez que eu apareci. Vou apoiar o celular porque eu tô mexendo, vai ficar comprometido aqui. E o que acontece, gente? Eu tenho tido noites de sono tão difíceis, que tá difícil ser uma pessoa simpática e criativa pra aparecer aqui de cara feia pra vocês. E sempre fazendo mais do mesmo, eu fico mais na minha. Mas agora eu tô fazendo panquequinha, ó. Aqui eu coloquei 2 ovos e umas 6 colheres de açúcar. Eu faço tudo no olhômetro, né? E aí eu misturo bem os ovos com o açúcar até ficar assim clarinho. E depois adiciono manteiga, ó. A manteiga eu derreti, seguindo a linha daquilo que eu falei pra vocês, de fazer os lanches das crianças cada vez mais em casa, né? Comprar cada vez menos coisa embalada, pra saber o que eles estão comendo, né? Daqui dessa misturinha eu vou colocar no olho também leite e trigo. Aí eu mostro pra vocês mais ou menos como que fica a textura da minha massinha. Eu também coloquei aqui 5... Opa, deixa eu dar beijo. Aí eu vou colocar aqui, eu coloquei aqui também essência de baunilha, 5 gotinhas. E boto uma pitadinha de sal pra realçar o sabor. Aí é basicamente isso. No lugar da baunilha também fica muito gostoso colocar canela. E aí às vezes eu faço um caramelo pra colocar por cima. Quando eu coloco canela, faço caramelo e coloco banana na hora de servir. Fica muito bom, uma releitura de banoffee. Ó, e aí pra mim, essa parte aqui, esse creminho é muito importante, ele tá bem emulsionado, porque é isso que vai determinar a massa ficar bem lisinha, bem fofinha e não ficar com um cheiro e gosto de ovo, né? Ó, já incorporei leite, trigo e a massa fica assim, ó, bem lisinha. Agora eu vou colocar aqui... Tá misturando na massa? Eu tô, amor. Agora eu vou colocar aqui fermento. A pitadinha de sal já foi também. E eu vou fazer ela ali na frigideira, na manteiga, pra ficar bem crocante, bem gostosinha. E aí, o que eu falei pra vocês, eu manchei de trigo descabelada, né? Cara de pau, aparecer aqui assim, valorize. Aí, o que eu falei pra vocês no outro vídeo foi que é uma panqueca pra criança. Então, eu não faço... Não é nada fit, gente. É uma panqueca pra criança. A ideia aqui é ter um controle total e maior, né? Do que vai no que a gente tá comendo. Eu sei que aqui tem, ó, a quantidade de ingredientes. Trigo, leite, manteiga e... trigo, leite, manteiga e açúcar. É a base do negócio, sabe? E fermento. Então, você vai comprar um biscoito, um waffle pronto lá pra você botar na airfryer, um negócio. A outra, ela quer ser youtuber de qualquer maneira. Fofurinha. Dá beijinho na mãe. Dá beijo. Então, você vai comprar qualquer coisa, você vai achar aí de 10 ingredientes pra cima. 50 mil conservantes e não sei o que lá, espessante, pra manter o negócio fresco ali, pra fazer durar. Isso tem impactado diretamente na nossa saúde, né? Então, não é o tempo todo que a gente consegue ser assim, mas a gente tenta, a gente se esforça pra ter uma alimentação mais saudável dessa forma, né?
E aí, gente, acaba que esse excesso de ingrediente que vai parar no nosso organismo, né, que vem pro nosso prato, eles se tornam disruptores endócrinos. Então, às vezes, você não tá conseguindo emagrecer, você não sabe por quê, mas é porque a simplicidade saiu da mesa, né? Os poucos ingredientes. A gente come cada vez mais coisas que não são comestíveis. Muitos tipos de corantes, né? Então, mesmo que você não esteja conseguindo fazer uma dieta aí, comer alimentos mais funcionais, né? Tal do fit, é muito interessante que a gente consiga, em alguma parte, pelo menos, da nossa alimentação, voltar pro básico, sabe? Às vezes não só o açúcar é o vilão, porque o açúcar ele é o vilão se ele for consumido em excesso, né? Mas às vezes você conseguir equilibrar, cozinhando em casa, fazendo mais coisas em casa, a gente consegue já perceber grandes benefícios. Tipo, na microbiota intestinal, então a gente acaba ficando menos inchado. Isso melhora o nosso humor, porque a microbiota intestinal está diretamente relacionada com nosso humor, a produção de neurotransmissores, né? Responsável pelo bem-estar e pela felicidade. Então eu tenho me esforçado muito para garantir essa melhor alimentação das crianças, porque principalmente Luísa, né, que daqui a pouco tá entrando na puberdade, e para que isso não ocorra de forma precoce, eu tenho me preocupado muito com a alimentação. E o ponto de virar panquequinha é esse, ó, quando ela tá com bolinhas, eu viro, tá vendo? Eu gosto dela mais moreninha assim. E aí eu tô com uma ajudante aqui, porque a mãe, ela só faz as coisas assim, né? Não fui não, minha filha. O dia que a gente foi pra praia, a gente foi junto, lembra? Lembro. Meus queridos e minhas queridas, eu vou ficando por aqui com esse vloguinho, tá? Tenho sobrevivido de panquequinhas com caramelo e mingau de aveia, nesse meu mood aí, baixa astral. O fim de semana não ocorreu, não iniciou do jeito que eu gostaria. Eu queria ter saído hoje pra comprar o restante dos enfeites de Natal e eu ia mostrar pra vocês. Eu tô com a árvore linda aqui montada. Ó, ela é maravilhosa, essa árvore nova. E eu comprei alguns enfeites, mas não todos, e eu quero fazer uma montagem dela bem bonitona, né? Tem um calendário de advento também pra montar e mostrar pra vocês. Então eu vou acabar fazendo um vídeo mais temático de Natal, né? Buscando o restante dos enfeites, mostrando os que eu já tenho. Vou montar o calendário de advento com vocês. E vou decorar a árvore com as crianças, com o esposo. Eu não sei se... Jesus. Ê, Merlua. Ei, minha Lazona, Jesus, tem poder. Meu aspirador, gente, pelo amor de Deus. Quando eu digo que aqui em casa é assim, que é tudo imprevisível, é disso que eu tô falando. Do nada aparece um labrador de 20 quilos na sala. É isso. Então eu não sei se vai ser o próximo vídeo, que vai ser um vídeo temático de Natal, mas eu farei. Eu também tenho que fazer compra aqui pra casa, então também quero fazer um vídeo de compras do mês. Não tô prometendo nada, mas é assim que eu quero fazer. E eu vou encerrar esse vloguinho hoje. E volto com o próximo vídeo com um desses dois temas que eu falei pra vocês. Porque, assim, eu já declarei que eu preciso aceitar que meu fim de semana vai ser paradinho. Desacelerar um pouco. E como eu fiquei 7 meses sem aparecer, eu tenho algumas novidades que eu mudei na rotina aqui de casa. Algumas coisas que têm me ajudado muito com a organização do lar, que eu quero mostrar também no dia a dia. Mas como esse último vlog foi mais arrastadinho, e fica até uma reflexão também pra vocês, que a gente precisa respeitar o nosso tempo. Nós somos esgotadas e a gente doa de várias formas em várias áreas da nossa vida. A gente que é mãe, né? Eu sou cristã, então eu dou espiritualmente, eu dou fisicamente, eu dou emocionalmente, a gente doa tudo. E tem hora que a gente fica drenada, não tem jeito. Então eu tô me respeitando, tô me cuidando. Limpei casa nesse final de semana porque eu tenho pavor de viver no meio da bagunça. Limpei casa, lavei roupa, relavei roupa porque tinha roupa na máquina que eu esqueci de estender, a roupa ficou xixelenta, tive que lavar de novo. E fiquei super frustrada também com essa história da obra na rua, que a gente planejou sair hoje. Eu fico em casa todos os dias da semana inteira, de segunda a sexta. E o meu marido fica fora de casa, que muitas das vezes até passa a semana no Rio. Então, pra mim, é um terror ter que ficar dentro de casa no final de semana. E muitas vezes pra ele sair é um terror, porque ele quer ficar dentro de casa. Mas hoje a gente tinha combinado de sair e não rolou. Então vocês imaginem a minha frustração
de ver a rua toda sendo concretada, porque foi até a gente que é morador que se juntou pra arrumar a rua, porque a prefeitura aqui tá nota 10, né, pra não dizer o contrário. E a gente tava os caras estavam concretando a rua e a gente não podia passar com o carro, tinha que ter tirado o carro antes. Enfim, ossos do ofício. Então vou ficando por aqui com esse videozinho. Aguardem que nos próximos teremos mais conteúdo, mais bate-papo, que eu sei que vocês adoram e que muitos de vocês se identificam. Deixe seu comentário aqui pra mim me dizer o que você mais gostou, o que a gente pode melhorar e o que você mais se identificou na minha rotina, na minha nova rotina, mesmo que tenha sido dias gravados mais arrastados, que eu sei que também acontecem por aí, tá bom? Um beijo!